da transferência de poder ou em cerimônias muito solenes, em que o presidente usa a faixa. Acompanhados pelo cerimonial, cercados ali pelos fotógrafos, eles vão sendo conduzidos, passam rapidamente por dentro do palácio e já saem do lado de fora novamente, só que agora do outro lado, para seguir o caminho até o parlatório, que é onde Bolsonaro vai discursar mais tarde. Mas nesse momento agora ele vai receber a faixa presidencial. Posicionados, aguardando o sinal do cerimonial para que a transmissão da faixa seja feita. O cerimonial vai acompanhando ao lado ali, passo a passo, Gotino, porque como são muitos rituais, muitos detalhes, tem que esperar o hino, tem que esperar o momento, então eles vão sinalizando, tanto para o Michel Temer quanto para o Bolsonaro, o que é preciso ser feito a cada momento. E eles ficam ali aguardando, então, as instruções já posicionadas no parlatório diante para Jair Bolsonaro. Michel Temer deixa, pelos fundos do Palácio do Planalto, ele deixa o palácio e já segue para São Paulo, como informou mais cedo o Eduardo Ribeiro, e com a descrição que a posse exige. Não há discurso de Michel Temer, normalmente não há nem entrevista do ex-presidente, é uma decisão de quem sai, se vai falar com jornalistas ou não. Normalmente não há entrevista nessa saída, porque é o dia em que o presidente que chega, o presidente que acaba de assumir, que é o centro das atenções, e é protocolar que seja assim. Embora o presidente Michel Temer ultimamente tenha mudado um pouco o estilo e usado bastante a comunicação, dado entrevistas, usado as redes sociais também, gravado vídeos. Usou os últimos momentos do poder e do governo para defender o próprio mandato, para defender o próprio governo que teve, né? Nesse momento, o presidente bem emocionado ali, o presidente Jair Bolsonaro. Presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E agora a transmissão do símbolo da República. Sempre no ombro direito, é a tradição de 109 anos. E Jair Bolsonaro faz um gesto de apontar para a faixa e depois apontar para a multidão, indicando que a faixa é de todos, indicando que a faixa é de quem está ali. A todos que mantenham posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro, executado pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, com interpretação em Libras pelo senhor Sandro dos Santos.
E nesse momento, a despedida. Michel Temer, mais uma vez, cumprimenta Bolsonaro, já se despedindo. Michel Temer, em um determinado momento, logo ali na hora de transmitir a faixa, se emocionou e agora se despede do presidente e do vice-presidente empossados. Jair Bolsonaro, na expectativa do cerimonial, terá agora dentro do Palácio do Planalto, já com a faixa, empossado, um contato com as autoridades, os convidados que vieram prestigiá-lo nesse momento da posse. Há um atraso aí de cerca de 40 minutos, 35 a 40 minutos, mas a previsão segue, o ritual segue. Ele tem algumas etapas a cumprir dentro aí do Palácio do Planalto, que é contato direto, agradecimento, receber os cumprimentos das autoridades que vieram. Aí há o momento da foto da despedida. Ele já havia se despedido lá no parlatório e agora o momento da foto da despedida. A gente só escuta nesse momento a música, mas eles trocam as últimas palavras ali e Michel Temer então sai de cena. O poder está com Bolsonaro, que vai ocupar o terceiro andar, o gabinete presidencial, aí no terceiro andar do Palácio do Planalto. Cercado, muitas pessoas fotografando, registrando o Agostinho com celulares. E depois desse momento tão importante, vem um outro momento muito aguardado, que é o pronunciamento que vai acontecer dentro de instantes. A expectativa é sobre este pronunciamento voltado à nação, voltado à população. E o presidente Bolsonaro, no seu desfile em carro aberto, fez várias vezes gestos voltados para as pessoas que estão acompanhando ali a cerimônia de posse. A faixa é ajeitada ali no peito do presidente e quem está aí do lado, a gente vê só de costas, mas quem está aí do lado do presidente é o ministro Onyx Lorenzoni, que vai ser empossado ministro daqui a pouco, como ministro-chefe da Casa Civil, e ele que é deputado federal pelo DEM. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senhora Paula. Ele segue então novamente para o parlatório, para o discurso, o segundo discurso, mas é o primeiro feito diretamente ao público, e depois da sequência então é que vai receber os cumprimentos. Preliminar, a primeira-dama Michele Bolsonaro transmitirá a mensagem de agradecimento em Libras com a versão voz da intérprete. É uma surpresa essa participação da primeira-dama Michele Bolsonaro nesse momento. Boa tarde a todos. É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui neste momento tão especial e importante para o nosso país. Momento de agradecer a todos vocês, brasileiros e brasileiras, crianças, jovens, idosos, por todo o apoio e pelo carinho desde o início da nossa campanha. Agradeço muito também a todos aqueles que demonstraram sua solidariedade durante os momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente. Muita gratidão a Deus, à minha família e aos meus amigos. Em especial, quero agradecer ao meu enteado Carlos por toda a ajuda e parceria durante os 23 dias que passamos dentro do hospital em São Paulo. Agradeço ainda à população brasileira pelas orações que nos deram tanta coragem para seguir adiante. Agradeço a Deus essa grande oportunidade de poder ajudar as pessoas que mais precisam. Trabalho de ajuda ao próximo que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira ainda mais significativa. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança,
paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Agradeço aos intérpretes de Libras do Brasil, que têm feito um trabalho de inclusão tão importante. Em especial, agradeço ao meu amado esposo, o nosso presidente. Para quem peço o apoio de todos vocês. Estamos... Uma quebra de protocolo na transmissão aí da posse. Um beijo do casal, presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro, atendendo o pedido do público que gritava lá. Beija mesmo, e essa te emocionada também. De um lado só, juntos alcançaremos o Brasil próspero, com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. O público comemora, Jair Bolsonaro visivelmente emocionado atrás da primeira-dama, a tradutora, a locutora que passava a mensagem e um momento inédito na posse, uma manifestação da primeira-dama. Pronunciamento à nação. Com E interpretação agora, em Libras, o primeiro discurso, então, diretamente ao povo na praça. O segundo, como presidente do Estado. Vamos ouvir. Paula, minha esposa, esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar um lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia em que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. E a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças e lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível. Respeitando os princípios do Estado Democrático, guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, a partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Temos recursos minerais abundantes, terras férteis e abençoadas por Deus e por um povo brasileiro maravilhoso. Temos uma grande nação para reconstruir, e isso faremos juntos. Os primeiros passos já foram dados. Graças a vocês, eu fui eleito com a campanha mais barata da história. Graças a vocês, conseguimos de graça.
Eu vim de graça! Nesse momento, mais uma quebra de protocolo aí. Ele tira uma bandeira do bolso que recebeu do Onyx Lorenzoni e acena para o público. Vamos continuar ouvindo. Montar um governo sem conchavos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos e capazes para transformar nosso Brasil. Mas ainda há muitos desafios pela frente. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. E convido a todos para iniciarmos um movimento nesse sentido. Podemos, eu, você e as nossas famílias, todos juntos, restabelecer padrões éticos e morais que transformarão nosso Brasil. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados, devem ficar no passado, para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável: os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. E ao governo cabe ser honesto e eficiente, apoiando e pavimentando o caminho que nos levará a um futuro melhor, ao invés de criar pedágios e barreiras. Com este propósito, iniciamos nossa caminhada, com esse espírito e determinação que toda equipe de governo assume no dia de hoje. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver um aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado, que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva insegurança a todos os lugares. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. E o nosso compromisso é valorizar e dar respaldo ao trabalho de todas as forças de segurança. Pela primeira vez, o Brasil irá priorizar a educação básica, que é que realmente transforma o presente e faz o futuro de nossos filhos. Temos que nos espelhar em nações que são exemplos para o mundo, que por meio da educação encontraram o caminho da prosperidade. Vamos retirar o viés ideológico de nossas relações internacionais. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Por muito tempo, o país foi governado atendendo a interesses partidários que não o dos brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar, mas sabemos aonde queremos chegar e do potencial que nosso Brasil tem. Por isso, vamos, dia e noite, perseguir o objetivo de tornar o nosso país um lugar próspero e seguro para os nossos cidadãos e uma das maiores nações do planeta. Pode contar com toda a minha dedicação para construir o Brasil dos nossos sonhos.
Agradeço a Deus por estar vivo e a vocês que oraram por mim e por minha saúde nos momentos mais difíceis. Amém. Glória a Deus. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a nação. Amém. Que Deus abençoe Amém. essa grande nação. Amém. Brasil acima de tudo. Deus Brasil, acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E assim, Bolsonaro conclui o segundo discurso, homenageado aí pelo público. Vamos ouvir a manifestação aí do público na Praça dos Três Poderes. Mais uma vez ele pega a bandeira junto com o vice, Hamilton Mourão, e agora Essa é a vamos nossa falar. bandeira, que jamais será vermelha. E fala bordões que foram marcas da campanha dele. Se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Em seguida, o Bolsonaro presidente... então mostrou a bandeira ao público e várias pessoas lá na Praça dos Três Poderes que também carregavam bandeiras responderam acenando com as bandeiras. Foi daqui a pouco o ministro Onyx Lorenzoni vai assumir o Ministério da Casa Civil, que entregou essa bandeira para ele instantes antes dele seguir aí para o parlatório. Um discurso no parlatório, Bottino, marcado por quebras de protocolo. Primeiro que a manifestação da primeira-dama Michele Bolsonaro, que agora acena aí para as pessoas e vai descendo do parlatório com o Bolsonaro, é uma surpresa. Não havia sido avisada pelo cerimonial e não há, na tradição da posse presidencial, manifestação das primeiras damas. Não aconteceu com Michel Temer, com Fernando Henrique Cardoso, com Lula. Então não há essa previsão. Foi uma surpresa, ela fez um discurso e ela própria fazendo sinais de Libras, que ela é não só conhecedora como defensora de políticas, diz que quer atuar nessa área, defendendo políticas de apoio às pessoas com deficiências auditivas. Então, primeiro foi a quebra de protocolo do discurso dela, depois do beijo, o público pediu um beijo e o casal, então, deu um beijo no meio desse discurso e depois Bolsonaro usando a bandeira aí para acenar para o público. Senhora Michele Bolsonaro. Agora, eles estão no Salão Leste, lá dentro já do Palácio do Planalto, para dar sequência à cerimônia, agora uma cerimônia interna, mas que a gente vai seguir acompanhando com as imagens ao vivo todo o tempo desse momento de cumprimento. Para você que está em casa acompanhando essa transmissão da Record, agora ele vai cumprimentar autoridades estrangeiras e também ainda, dentro de instantes, vai nomear os 22 ministros. Eduardo de Seixas Correia apresentam seus cumprimentos. E o primeiro que é chamado para cumprimentar é o que foi escolhido para ser o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele é embaixador, acompanhado da esposa, é o primeiro então que é chamado para cumprimentar. É uma parte da cerimônia que, um a um, as pessoas, os convidados vão sendo chamados para esse ritual de saudar o presidente que acabou de ser empossado. As seguintes autoridades a apresentar os cumprimentos. Senhor Mário Abdo Benítez, presidente da República do Paraguai. O Paraguai, então, é chamado. O futuro ministro das Relações Exteriores compõe ali a fila de cumprimentos, porque é ele que vai cuidar da política internacional junto com o Bolsonaro, mas é ele que vai auxiliar nessa nova política internacional que o Bolsonaro propõe, e ele faz parte, então, da fila dos cumprimentos. Olha, ele também cumprimenta os chefes de Estado que vieram. O primeiro é o presidente do Paraguai, que cumprimenta Bolsonaro e Hamilton Mourão. Senhor Tabaré Vasquez, enfrentamento aí contra o crime organizado, um trabalho importante. Agora o presidente do Uruguai também cumprimenta Bolsonaro e segue a sequência de cumprimentos ali à primeira-dama e ao vice. E o momento em que os vizinhos mais próximos
como você destacou, os vizinhos mais próximos é que conseguem prestigiar a posse, mas no discurso Bolsonaro tem dito nos últimos tempos que vai priorizar as relações internacionais, dar uma guinada nas relações internacionais brasileiras e priorizar os contatos com os Estados Unidos, Israel e em detrimento do Mercosul, do Tratado de Livre Comércio com os nossos vizinhos. Pedro de Souza, presidente da República Portuguesa. Para o presidente de Portugal. Bolsonaro já teve um contato com muitos, praticamente todos desses que estão presentes na posse por telefone, logo depois que foi eleito, mas é o primeiro encontro e depois, assim que assumir, certamente... Sebastián Piñera, presidente da República do Chile. Muitas negociações seguem daqui para frente com todos os países. Piñera, que já presidiu o Chile por mais de uma vez, é ele que cumprimenta agora e faz pose para foto. Dá uma paradinha ali para tirar uma foto antes de seguir cumprimentando os demais. Na previsão do cerimonial, Gotino, a gente tem 30 minutos, uma previsão de 30 minutos, portanto seria até por volta de 6 horas da tarde, esse contato direto do presidente com os convidados que prestigiam a posse. Há um atraso, não tão grande, um atraso cerca de 30 a 40 minutos, mas a previsão é de que esse período de cumprimentos não seja encurtado, até porque são autoridades que vieram de Senhor Evo longe. Morales, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia. Evo Morales cumprimenta agora. E a gente não tem acesso ao que eles dizem para o presidente. Mas ficam tradutores ali atrás para quando o presidente precisar de algum auxílio, alguma mensagem que tem que ser traduzida, eles ficam seguindo ali, tanto cerimonial quanto tradutores. Senhor Jorge Carlos Fonseca, presidente da República de Cabo Verde. Mais um chefe de Estado. Na sequência desse ritual de cumprimentos, a prioridade é sempre dos chefes de Estado, presidentes, premiers, que deixam seus países para prestigiar a cerimônia de posse. É um momento mais formal da cerimônia. Lá fora, Bolsonaro, quando fez o discurso do parlatório, ele leu o discurso, mas quebrou o protocolo, se emocionou algumas vezes. Presidente da República de Honduras. Honduras agora, ele se emocionou algumas vezes, teve algumas quebras de protocolos, mas aí é um ritual, um protocolo seguido mais à risca. Cada presidente que cumprimenta troca ali algumas poucas palavras. O presidente de Honduras também parou para foto. E esses convidados, todos chefes de Estado, essas autoridades que estão no Palácio do Planalto, depois vão ser conduzidas até o Palácio Itamaraty, quando então é uma recepção, é o oferecimento de um coquetel, uma recepção para os convidados e aí uma recepção fechada. Esse é o momento em que a gente pode ver as imagens dos chefes de Estado, depois a cerimônia do Itamaraty, Senhor ela é Benjamin fechada. Netanyahu, primeiro-ministro do Estado de Israel. Agora um dos principais convidados desta cerimônia. Que já cumprimentou Bolsonaro no Congresso. Eles se abraçam aí. Bolsonaro sorridente, entusiasmado. Numa entrevista ontem ao Jornal da Record, Benjamin Netanyahu disse que considera que Brasil e Israel podem atuar como irmãos. E defendeu que os recursos naturais que o Brasil tem, aliados à tecnologia de ponta que Israel desenvolve, podem significar o fechamento de bons negócios, tanto para Israel quanto para o Brasil, e um grande desenvolvimento na visão de Israel. E a gente sabe que essa aproximação de Benjamin Netanyahu com Bolsonaro também é motivada pelo interesse que Israel tem de que o Brasil, assim como já fez Donald Trump, o presidente americano, transfira a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que na visão dos israelenses, do governo de Israel, Jerusalém é a capital do país. E a mais longa conversa entre as autoridades estrangeiras, né? Uma conversa rápida ali acontece
mas a mais longa de todas. Adriana, aproveitando para quem está chegando agora, assistindo essa cobertura da Record, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai assinar o decreto que reajusta o salário mínimo para R$ 998, ainda hoje informação passada pelo nosso repórter Luiz Fara Monteiro, que está em Brasília acompanhando a cerimônia de posse. Exatamente, um aumento de R$ 44, a expectativa de que poderia vir um aumento acima de um valor acima de R$ 1.000, mas a informação do Fara primeiro-ministro da Hungria. Agora o representante da Hungria, o primeiro-ministro. Voltando a falar da questão de Israel e do Brasil, há uma promessa, uma intenção de Bolsonaro de fazer a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Na entrevista que deu ao Jornal da Record, Benjamin Netanyahu disse que aguarda essa decisão ser efetivada porque considera que seria o restabelecimento da verdade, que na visão de Israel, Jerusalém é a capital do país. Agora, essa é uma decisão que politicamente e economicamente tem efeitos para o Brasil, traz efeitos para o Brasil, já que a negociação com os países árabes, inclusive negociações econômicas, podem se deteriorar. Do governo do Reino do Marrocos. Agora Marrocos, agora há pouco o primeiro-ministro da Hungria, a Hungria que tem um projeto de aumentar a relação comercial com o Brasil. Isso já é um projeto que já vem de alguns anos na tentativa de aumentar o comércio exterior aí com o Brasil. E aí claramente a gente vê, obviamente pela língua, o tradutor auxiliando aí Bolsonaro a compreender a mensagem do chefe de governo do Marrocos. Pediu foto. Vários têm dado uma paradinha ali para foto. Selfie ainda não teve, mas vários deram uma paradinha ali para foto. E a gente, geograficamente, o cerimonial colocou para cumprimentar primeiro os países vizinhos do Brasil. Na sequência, então, veio Portugal, depois Senhor Benjamin Netanyahu e agora vice-presidente da República do Suriname. E agora que um vice-presidente do Suriname é chamado, significa que não há mais presidentes, premiers ou chefes de governo no Estado. Porque pela importância do cargo se forma a ordem da fila de cumprimentos. Agora veio então o primeiro vice-presidente, que é o do Suriname, representando o país. Formam a fila além de Bolsonaro, esposa, o vice empossado, Hamilton Mourão, e esposa, o Ernesto Araújo, que vai assumir o Ministério das Relações Exteriores. Então ele tem aí já praticamente como ministro, que daqui a pouco ele assina o termo de posse, também o livro de posse como ministro, ele já tem um primeiro contato com Senhora Marta os representantes de outros Ramírez, países. vice-presidente da República da Colômbia. Outro país da América do Sul que trava com o Brasil uma disputa pelo café mundial, né? Uma disputa já de longa data, mas que com certeza o ministro vai ter muito trabalho aí pela frente, vai ter esse contato direto com os chefes de outros estados, e a diplomacia brasileira é muito importante, principalmente depois desse momento de tensão que a gente teve na eleição, para que as pessoas entendam o que vai acontecer com o país em relação aos demais países. Há toda uma expectativa dos integrantes do Mercosul de como ele vai lidar com o acordo, já que deu declarações de que sinalizam para um enfraquecimento dessa relação do Brasil no bloco e uma prioridade a outros países, especialmente Estados Unidos e Israel. E há também uma grande expectativa em relação a como será a relação com a China, que Rosner, vice-presidente da a potência República mundial, do todos nós Equador. sabemos, e que tem relações comerciais muito relevantes com o Brasil, mas que pode ter uma relação mais difícil com o Bolsonaro. Vai depender das decisões que serão tomadas. Agora o representante do Equador. Os chefes de Estado têm ali poucos segundos diante de Bolsonaro, um aperto de mãos, algumas palavras, uma foto, um gesto protocolar de dar os parabéns, de saudação, mas que não impede que algum deles já coloque algum ponto ali na conversa de sinalizar interesses futuros. A gente não tem acesso
o áudio é muito baixinho, a gente não consegue ouvir nem o que os chefes de Estado dizem, nem o que o Bolsonaro responde. O cerimonial pede ali que se enfileirem um pouquinho mais para frente. Senhora Carla Bozzo, presidente das Cortes Gerais do Reino da Espanha. A gente vê claramente agora o trabalho da tradutora, que fica ali quase que sussurrando ali no ouvido do presidente o que a representante da Espanha diz. E é assim a cada chefe de Estado que chega lá. Toda essa operação, embora, claro que há toda uma experiência de várias e várias posses, mas toda essa operação de cerimonial da posse, a cada 4 anos, a cada mudança, sobretudo a cada mudança de poder, de mãos, quando há uma reeleição, a posse tem outra relevância, porque é o mesmo presidente que continua, então não há tanta relevância na posse, mas sempre que o poder muda de mãos, aí todo o ritual é repassado, treinado, e a posse tem uma grande relevância, porque é uma mudança no poder. Aí o representante da Rússia, o Mike Pompeo ainda não foi, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos. A gente lembra que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz algumas horas, fez uma postagem na internet, na rede social, no Twitter, elogiando o primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro e terminou dizendo: estamos juntos, né? Os Estados Unidos com você. Uma frase que acabou ganhando uma repercussão mundial aí, porque é uma frase muito forte. Ministro das Relações Exteriores da República de Angola. Cabo Verde, Angola, países de língua portuguesa. Essa relação ela é muito importante. O representante de Portugal também. Quem estava sendo aguardado e acabou não comparecendo foi o presidente da Argentina, né, o Maurício Macri. Sim. Enquanto segue essa cerimônia, Bottino, dos cumprimentos aí ao presidente Jair Bolsonaro, o discurso dele do parlatório, só para destacar alguns pontos, o discurso dele do parlatório, ele começou falando de improviso. Michael Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos da América. Agora o representante de Donald Trump, Mike Pompeo, cumprimenta Bolsonaro na expectativa de que as relações entre Brasil e Estados Unidos, na visão de Bolsonaro, devem se aprofundar e se fortalecer. Bolsonaro chama ali para foto, como o Bottino já informou aqui antes, Donald Trump tradicionalmente não comparece a posses presidenciais, até por uma questão de segurança. Um aparato de segurança nos locais em que o presidente dos Estados Unidos está presente é ainda completamente diferente, ainda muitas vezes mais reforçado. Então, tradicionalmente, um presidente americano não participa de posses de outros presidentes de outros países, mas ele se manifestou via Twitter que deu os parabéns a Bolsonaro pelo discurso, o primeiro discurso que ele fez dentro do Congresso, que ele chamou de um maravilhoso discurso de inauguração, de inaugural, como é chamado nos Estados Unidos, e que está junto com o Brasil. Vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Sérvia. Sim, Mike Pompeo. E agora o representante da Sérvia. E eu dizia, destacando o que Bolsonaro disse no segundo discurso, que foi o discurso do parlatório, ele começou falando de improviso, agradeceu a todos, depois seguiu lendo um discurso e reafirmou compromissos feitos durante a campanha. E em um dos momentos ele disse que a corrupção, as vantagens têm que acabar. É uma das bandeiras de governo de Bolsonaro que ele usou durante toda a campanha, que foi uma eleição baseada no combate à corrupção, na proposta dele de combate à corrupção, uma campanha que foi feita também com base no sentimento anti-PT. E ele reforçou
no discurso hoje, Senhor o fim dos Carl privilégios, das Diniz, vantagens e da ministro dos corrupção. Negócios Estrangeiros da República Cooperativa da Guiana. Tem uma fila de chefes de Estado, de representantes, os chefes de Estado já cumprimentaram, mas ainda de representantes de outros países. Essa fila se forma ali um pouco mais atrás, de onde a gente vê Jair Bolsonaro, e todos já sabendo a ordem que tem que participar dessa cerimônia da solenidade de cumprimentar. O segundo discurso diante do público no parlatório de Bolsonaro Senhor Mamadi Touré, ministro dos atraiu Negócios as manchetes Estrangeiros e da a atenção República da Guiana. justamente pelos momentos da quebra de protocolo. Menos pelo que ele disse, porque ele reafirmou compromissos de campanha, defendeu temas que ele já vinha falando nos últimos meses, desde a campanha política até agora recentemente, depois de eleito. Então ele falou da mudança na educação, de combater a inversão de valores, combater um gigantismo do Estado. Então ele reforçou pontos que ele já vem falando há muito tempo. Mas a notícia desse discurso no parlatório justamente foram os momentos da quebra de protocolo. A Michele Bolsonaro falando pelos sinais de Libras e a quebra de protocolo dos dois ministro juntos dos ali. Negócios Estrangeiros da República da Polônia. Agora da Polônia e sem dúvida alguma, Adriana Araújo, um dos principais temas já para esses próximos dias, a questão do armamento, que é um tema bastante delicado, polêmico, que vai gerar muita discussão e sem dúvida alguma, uma das prioridades, inclusive foi tema de campanha também. E que ele falou nos dois discursos, tanto no Congresso quanto no parlatório. Ele defendeu esse que é um ponto crucial da campanha dele. Embaixador Jorge Fábio, ministro das Relações Que ele deve, Exteriores por meio de e Público da decreto, República facilitar Argentina. essa posse. Que na visão de Bolsonaro, o brasileiro deseja ter o seu direito de legítima defesa estabelecido, respeitado. Então, Bolsonaro deve tentar fazer isso por decreto, mas é um assunto bastante polêmico. Aí o representante da Argentina, em nome do presidente Maurício Macri, que estava confirmado, mas acabou não comparecendo por um compromisso de última hora. A gente já vê que nesse momento, Bolsonaro já recebe os cumprimentos de ministros, sobretudo de ministros de relações exteriores, estrangeiras, em cada país tem um nome. Mas agora já está no momento em que o escalão que tem acesso aos cumprimentos Senhora Elza é o de Maria ministro. Teixeira, ministra dos Negócios Estrangeiros e Comunidades da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Eles seguem a hierarquia dos cargos, né? Presidentes e chefes de Estado primeiro, depois vice-presidentes e na sequência então vem os ministros que vêm representando seus presidentes de cada país. Senhor Néstor Francisco Poporizio Barbdares, ministro das Relações Exteriores da República do Peru. Peru que vai sediar os Jogos Pan-Americanos este ano de 2019. Exatamente, na capital Lima. E Ernesto Araújo, que você vê agora cumprimentando o ministro do Peru, cumprimenta os seus pares, né? Pessoas que estão na mesma função que Ernesto Araújo vai assumir. Legado de sua santidade, o Papa. E agora o representante do Papa. E o Ernesto Araújo, a indicação dele, o nome dele foi uma surpresa grande, porque ele é um diplomata de carreira, mas dentro do Itamaraty, ele havia muitos outros nomes de diplomatas em cargos acima dele. Foi uma surpresa, mas uma pessoa alinhada ao pensamento de Bolsonaro. Ele que até ser escolhido para ministro das Relações Exteriores cuidava dos assuntos ligados a Estados Unidos, Canadá e assuntos interamericanos. Cuidava desse departamento dentro do Itamaraty. É um diplomata de carreira, como eu disse, e agora cumprimenta também ao lado do presidente Embaixador Bolsonaro Francisco os Ribeiro representantes Teles, de outros secretário países. executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Após o representante do Vaticano, então, quem vem agora são representantes de comunidades internacionais, de entidades que vieram prestigiar também a posse. Na sequência
dessa cerimônia aí de cumprimentos e saudações, a Embaixador expectativa era de meia hora. Roberto, diretor-geral Seria da até por volta das Organização 18 Mundial horas. do Comércio. A OMC agora, o representante da OMC, são os organismos internacionais, as instituições que têm contato direto com os presidentes pela importância que tem, pela relevância do que representam e mediam também muitas vezes conflitos. Interesse direto de Paulo Guedes. Vai falar direto com o ministro da Economia. E logo depois desse momento de saudações, que deve terminar por volta de 18 horas, pode ser que se prolongue um pouco mais, vai depender do número de autoridades lá já selecionadas para esses cumprimentos, vem então a posse coletiva dos 22 ministros, que é quando Bolsonaro chama cada um dos seus ministros que ele escolheu para cumprimentar, assinar o termo de posse. Da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E quando ele dá posse aos ministros, então eles ficam cada um deles liberado para, ainda durante essa semana, fazer a transferência de poder nos ministérios e dar início aos trabalhos. E como a nossa reportagem, a Angélica Sattler, a Cristina Lemos, trouxeram aqui ao longo dessa cobertura especial do jornalismo da Record TV, já informaram, reunião geral com todos os ministros marcada já para o próximo dia 3. Depois de amanhã, tem a primeira reunião ministerial, então, do governo Bolsonaro. O governo Temer terminou com 29 ministros, Bolsonaro nomeou 22 ministros. Estão encerrados os cumprimentos. Um pouco antes, então, não se prolongou, na verdade, fizeram até com menos de 30 minutos, como havia previsão desse prazo aí para saudações. E o presidente Bolsonaro vai recebendo as orientações dos próximos passos. Olha o cerimonial posicionado ali. Senhoras e senhores, boa tarde. Dentro de instantes, então, daremos início à cerimônia de nomeação dos ministros de Estado. Pedimos a todos que ocupem seus lugares e os portadores de telefone desliguem ou coloquem-nos no modo silencioso. Obrigado. Bolsonaro agora vai sendo conduzido para outro local